Gratidão à Casa Espírita Leocádio. Meu Deus, por que deu esse branco? Ainda vim falando sobre o Leocádio hoje com a minha mãe. Mas, enfim, minha gratidão por estar novamente nessa casa, né? E nós vamos conversar essa noite, continuando um pouco do tema da leitura anterior, sobre a morte. Até porque também nós estamos vésperas dos festejos, né? Por que não dizer de finados, né? E nós temos no livro O Céu e o Inferno, aqui, na primeira parte, no capítulo 2, que fala sobre o temor da morte, nós temos no item 10, diz assim: por que os espíritas não temem a morte? Esse é o título. E é muito interessante, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente até se acha um pouco mais forte, mais inteligente, com mais energia para enfrentar a vida, e parece que tudo é mais simples. E aí, realmente, muitos, quantas vezes, né, começam na juventude espírita e tal, e começam realmente a ver a morte com os olhos mais naturais. Não, mas é porque todo mundo morre, a gente sabe, morrer não é o fim, é uma continuidade. E a gente vai desenvolvendo esse pensamento. Porém, até aonde nós entendemos o que é a morte e de qual morte também nós podemos falar, sentir, vivenciar e como a elas reagir. Porque falar sobre a separação de entes que amamos tanto é muitas vezes mais fácil, na sua maioria, do que realmente libertar aqueles que amamos para que partam com tranquilidade e paz. E que, se já partiram, se mantenham na tranquilidade e na paz. E como que nós podemos nos manter em paz e tranquilos, tanto aqui como já desencarnados? Quando nós compreendemos de fato o que é morrer. Quando nós compreendemos de fato que somos todos de todos. Quando não possuímos apenas um ser escolhido para amar, mas que, na verdade, mesmo quando nós ainda não percebemos, nós temos amor por muitos e somos ainda muito amados por muito maior número do que imaginamos. Porque o que costuma doer nas pessoas não é apenas o afastamento, a falta do convívio, é o que elas consideram uma perda. E o que se perde, normalmente, é muito difícil de se reencontrar. E por isso se torna tão dilacerante o sentido da morte. E eis aí que muitos
menos esclarecidos, amigos, irmãos de outras fraternidades e religiões, se espantam um pouco com a nossa maneira de aceitar e de compreender essa passagem. Porém, não significa que, apesar disso, desse conhecimento, nós não soframos. E por que nós ainda sofremos por esse afastamento? Nós desapegamos, diria, talvez não tão facilmente, mas bem mais facilmente, quando um ente querido nosso resolve ir estudar fora. Quantos pais não motivam seus filhos para fazerem grandes viagens, para irem trabalhar no exterior? Assim, eles deixam os filhos irem, mas eles mantêm em si o domínio de presença, de de ainda estar comigo. E por que nós não conseguimos sentir isso por aqueles nossos amados que partiram para a dimensão espiritual? Porque nós ainda não visualizamos a vida desencarnada como ela deve ser vista. Da mesma forma como nós sofremos, aplaudimos, nos alegramos pelas conquistas e dificuldades que os nossos amados sofrem ao deixar a casa paternal, maternal, né? Vão enfrentar a sua nova vida, casados, solteiros, seja como for, na cidade ao lado ou em quilômetros e quilômetros de muita distância, mas com a tranquilidade ou pelo menos com aquela esperança de que não, meu filho, minha filha, meus filhos vão conseguir, estão indo para um lugar melhor, para uma cidade melhor, vão ter novos trabalhos, vão ganhar melhor, vão para cidades menos perigosas. Por que quando eles partem para o plano espiritual, nós não conservamos em nós esta mesma certeza? Porque ainda não conseguimos interpretar, compreender, no sentido de prender em nós essa visão de continuidade. Porque morrer só nos tira a vestimenta física. E Kardec nos diz assim, e os espíritos: a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. Nós temos consciência disso? Ou falamos apenas para justificar aquilo que nós dizemos que acreditamos? Que é um começo, né? Porque primeiro a gente vai escutando, vai entendendo, mas depois de entender se torna necessário compreender. Porque a compreensão, ela vai além disso. Ela está na certeza. A certeza que nos revigora. A certeza que nos fortalece.
a certeza da luz que ilumina as nossas incertezas ou medos quando nós não aprendemos a acessá-la. E o acesso a essa luz vem do estudo, do conhecimento, do aprendizado. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que o descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Nós os vemos e aí em todos os degraus da escala espiritual, em todas as fases de felicidade e de infelicidade. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está, para os espíritas, a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes da terra. Será que estamos nos preparando para essa viagem? Para esse retorno ao nosso lar? Será que estamos prontos para dizer: eu tentei, eu falhei, eu venci, eu plantei, eu colhi? Da mesma forma como às vezes um filho retorna, depois de tantos anos, à sua pátria, seja por que caminho for, mas eles têm que estar preparados. Ele tem que saber que ele tem para onde voltar. A gente está vendo agora toda a tristeza da guerra, das perdas, das mortes. Quantos irmãos nossos estão sendo repatriados à nossa terra, ao nosso país? Que maravilha! Que bom para eles poderem ter a certeza de conseguirem retornar para o abraço fraternal dos seus irmãos. E quando nós conseguimos ver na nossa partida para o plano espiritual esse mesmo retorno ao encontro daqueles que amamos, a nossa pátria mãe, que irá sempre se disponibilizar a nos acolher, a nos receber, com certeza nós conseguiremos fazer essa viagem com muito mais tranquilidade, paz e harmonia. Mas para isso é sempre necessário lembrarmos disso e falarmos nessa viagem que irá acontecer, sabendo que ninguém é culpado dela existir. Ela irá acontecer na hora que nós mesmos, ou aqueles que por nós puderam decidir, seria a ideal para o nosso retorno. Porque, voltando ao exemplo dos nossos amigos repatriados, do Líbano, de Israel, nós nem sempre vamos poder imaginar a hora certa de ir.
ou se ela está se aproximando, né? Quem é que iria, de repente, morando no Líbano agora, imaginar que iriam cair bombas sobre a sua terra e de lá eles teriam que ser exilados, não, repatriados ao seu antigo país para fugir do risco, da dor e do sofrimento que lá estão vivendo. E a gente sempre procura uma culpa, mas a culpa não é de ninguém, porque isso, morrer, faz parte da nossa vivência constante. A maneira como nós encontramos ou a espiritualidade, a bondade divina, diante das nossas próprias condições de colheitas, prepara para que o nosso corpo físico, nossa roupa material, desta matéria tão grosseira, se desligue e nos dê a liberdade de voltarmos à nossa pátria mãe, ela vai acontecer de qualquer forma. Então, não vai ser deixando de pegar o avião, que o avião não vai ser a causa da nossa morte. Ele pode cair em cima da minha casa, em cima do meu carro, né? Então, a gente tem aquelas coisinhas, né? Porque a gente ainda é muito inseguro. Me lembro tantas vezes, enquanto jovem, até porque tive um trauma de quase morte e eu tinha muito medo de sair de casa, de viajar. Primeiro era uma festa. Nós vamos viajar, vamos passear com fulano, com Beltrano. Isso até no início de casada também. Eu e o marido vamos viajar. Quando começava a se aproximar, começava a dar aquele medo. Eu vou estar longe da minha mãe de novo. Não sei o quê. O que será isso? Aí já achava que também era da espiritualidade, que estava me avisando. Acho que estão me avisando que não é para eu ir. E aí misturava tudo e mais um pouco, né? Aí a gente, nessas horas, a insegurança faz a gente ver o que a gente nem via. Mas a gente já começava a acreditar até que estava vendo. E aí, a minha mãe, muito sábia, sempre dizia: minha filha, a morte tem hora certa. E se for o teu dia, vai ser estando aqui ou estando na China. Não vai mudar. Então, não te culpe. Vai, te diverte. E eu também não vou te culpar. Né? E a gente vai crescendo e vai aprendendo que realmente nós temos uma data certa. Enquanto ela não chega, vamos viver da melhor maneira possível. Vamos aproveitar e aprender e apreender cada vez mais sobre aquilo que viemos fazer. Como eu chamo, nesse planeta, escola, hospital, do qual nós estamos encarregados do crescimento intelectual, moral e espiritual, onde nós viemos curar e sermos curados, onde nós viemos ensinar e aprender, onde nós viemos ainda por nossas próprias resistências ter que sentir a dor para entender o bem de estar são, mental, física ou emocionalmente. Porque nós costumamos misturar as nossas vivências, os nossos pensamentos, para que na insegurança, na incerteza, na falta da compreensão,
culpar alguém por qualquer coisa que vá contra aquilo que eu gostaria que fosse. E o maior ensinamento, ou quem sou eu para dizer o maior, mas um dos grandes ensinamentos que nós viemos aqui para ter é que aqui nós não temos nada, nem mando sobre nós mesmos. Aqui nós viemos para sermos servidores. Nós estamos num trabalho, o trabalho de crescer, procriar não apenas no sentido físico de gerar novas vidas, mas procriar no sentido de dar continuidade às criações que podem nos melhorar e melhorar a todos aqueles que vêm para este mesmo plano, para esta mesma universidade, essa escola, esse hospital de refazimento e de cura, para que assim, ao voltarmos para casa, podermos chegar de cabeça mais erguida, se for possível, ou ainda pedindo auxílio dos pais, na casa espiritual, onde não será apenas um pai, uma mãe, mas serão tantos irmãos, com esse amor tão profundo, que na sapiência de que jamais estamos sós, vamos procurar não mais temer esse retorno, nem para nós e nem para aqueles que amamos e também queremos. Aí está para os espíritas a causa da calma com a qual encaram a morte, de serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente e em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol depois de uma noite de tempestade. É a certeza, veja, não fui eu que falei, está aqui no item 10. O que sustenta não é somente a esperança, é a certeza. Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente em melhores condições e a esperam com a mesma confiança que esperam o nascer do sol depois de um dia de noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. É claro, vocês poderiam dizer, ou podem estar pensando, muito fácil para quem já está um pouquinho melhor, pensar numa estada um pouquinho melhor lá em cima, né? Porque a gente sabe que ainda falta muito. Nós somos basicamente ainda male alguns andando, né? Depois da fase de engatinhar em todo esse período de crescimento, enquanto espíritos em evolução. Não sei quanto tempo nós temos, mas se estamos aqui
todos nessa mesma vivência, é porque muito aprendizado ainda não temos. Anos? Para que contar? A gente conta aqui porque é a nossa referência. Mas quando a gente volta para lá, não é o tempo de existência enquanto seres inteligentes, criaturas da inteligência suprema. Essa não precisa ter tempo. Ela não tem tempo para contar. O tempo dela é de estar. Aonde eu estou. E não quantos anos eu estou. Mas aonde eu estou. Em que nível eu me encontro. Para onde eu quero ir e aonde eu quero chegar. Para onde eu vou voltar. Por isso eu me preparo aqui. Essa é a nossa oportunidade. Essa foi a viagem que nós escolhemos quando demos tchau a todos aqueles nossos amados que lá ficaram, torcendo para que nós chegássemos nesse novo planeta, nessa nova vivência, para crescermos, progredirmos, conquistarmos, conhecermos, dividirmos e multiplicarmos a experiência do amor. Porque a única lei que eles nos pedem respeito é amar, amar e amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu me amo. Então, nosso exercício aqui, o nosso ideal de formatura é cada vez mais olhar não só aqueles que nós temos facilidade de ter próximos a nós, mas principalmente aqueles que a gente nunca viu, não sabe quem é, não sabe o que faz, mas que encontra a luz, o brilho da essência do nosso Pai, no nosso irmão. Mesmo desconhecido, aparentemente, ele é, ela, seja quem for, nosso irmão. Desde amar a uma árvore, a um cão, a um inseto, ao amarmos o nosso semelhante mais direto, que é o outro ser humano, aqui, nesse planeta, a única coisa que Deus nos pede, que Jesus nos ensinou, é amar. Porque nós já sabemos, quem verdadeiramente ama, cuida, respeita, protege, né? Alimenta, agasalha, enfim. Quando a gente ama, a gente quer o bem. E querendo o bem, a gente vai fazer o bem e multiplicar esse bem. E assim nós conseguimos galgar o crescimento e aí a compreensão de estar prendendo em nós, na nossa mente e, por que não dizer, no nosso coração, ou seja, compreendendo e sentindo a paz, a harmonia daqueles que verdadeiramente já conseguiram alcançar o patamar da felicidade ao sentir o retorno à pátria
amada espiritual. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. E aqui eu vou dar licença para acrescentar, né? Alguma coisa de real que nós sabemos, temos exemplos, temos a ciência a nos comprovar que é real. Nós existimos além deste corpo, porque nós não somos este corpo. Nós apenas estamos aqui. Porque nós, daqui, voltaremos para os nossos lares. E quiçá seja definitivo, mas que se não for, que saibamos aproveitar a ida em casa para nos refazermos e voltarmos para mais estudos e aprendizados. Que sejamos sempre abertos no desejo do crescimento para conosco, para com aqueles que nos são caros. Que a graça de Deus, o amor do Pai e a compreensão das suas leis divinas e naturais estejam sempre com cada um de nós. Que assim seja. E obrigada.